E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco enxadrístico. E no vídeo de hoje, prepara o teu coração, que eu vou trazer aqui uma partida que faz parte da história, não só do nosso xadrez brasileiro, como do xadrez mundial. Uma partida que aconteceu no ano de 1967, quando o Mequinho tinha apenas 15 anos de idade. O mundo já estava de olho no prodígio brasileiro, o gênio brasileiro. O Mequinho vinha com um desempenho inacreditável, uma crescente violentíssima dentro do xadrez, e nessa ocasião ele enfrentava aqui o Vitor Korchnoi, desafiante ao título do mundo. O Vitor Korchnoi, que era um jogador fortíssimo, sempre teve um estilo muito lutador, jogava tudo, sempre pra ganhar, e essa partida aconteceu no torneio interzonal, um torneio terrivelmente forte, e o mundo parou completamente pra ver o gênio brasileiro enfrentando o desafiante ao título do mundo. Uma coisa inacreditável, um momento esportivo marcante na história do xadrez. E o que aconteceu nessa partida beira o inacreditável. Eu aviso, te segura na cadeira e vamos fazer esta viagem a 1967 agora. Então, pessoal, aqui estamos nós, e de brancas estava o gênio brasileiro Henrique Mequin contra Vitor Korchnoi, e observem que o Mequinho começa esta peleia com um peão-dama bem sólido, e os dois jogadores vão fazer um planinho aqui, ó, de fianquetar e proteger os reis. Já defenderam tudo por ali, os reis já estão em segurança, e nesse momento começa a luta pelo centro, observem bem. Vão botando as peças em jogo, o Korchnoi passou o bispo rápido para G4, o Mequinho deu um totó, e ele abre mão do par de bispo. Mas aqui o Korchnoi vai fazer um plano que é bem típico nesse tipo de estrutura, quando o centro tá fechado, que é o seguinte: jogar pelo flanco do rei e tentar um ataque aqui nessa ala. Agora, o que o Mequinho fez? Fez um plano que também é bem típico contra essa ideia das pretas, que é jogar pelo flanco da dama. Observem lá, ele vai preparando também essa ideia. Agora, o Korchnoi jogou dama D7, ele fica de olho nesse peãozinho de H3, o Mequinho segurou a paçoca, só que depois de torre F7, as pretas aqui já trazem o plano de pressão máxima aqui na coluna F. Pode abrir essa coluna mais pra frente, e o Mequinho aqui toma uma decisão que dá um certo frio na barriga. Ele jogou dama 4, propondo a troca das damas, já tentando esfriar qualquer ataque que possa surgir aqui no flanco do rei. Só que, observem a sutileza, o Korchnoi trocou, e agora cai o peão aqui em E4, cai o peão do centro. O Mequinho tinha um plano bem concreto contra isso, ele defendeu o bispo, e agora o plano das brancas é voltar esse cavalo e tomar esse peão. Porque não tem como as pretas manterem esse peão aqui em E4. Agora, o Korchnoi nesse momento mostra aqui os perigos dessa posição. Ele joga um lance muito fino, que é B5. Esse lance bota graves problemas aqui, que tem que jogar com cuidado, porque agora, se tu tomar aqui, o centro tá desmantelando, cai o peão de D5, uma posição complicadíssima. O Mequinho manteve a atenção, ele jogou cavalo C3, observem lá, já preparando para retomar o peão em E4. Agora, o Korchnoi tomou em C4, o Mequinho já vem atrás de tomar esse peão mais para frente, tá fraco o peão de C4, E4 também. O Korchnoi jogou torre B8, de olho no peão de B4, e aqui, observem o que vai acontecer. O Mequinho toma o peão aqui no centro, C4 já vem caindo logo logo, defende também o peão de B4, trocaram por aqui, e C6, o Korchnoi segue na tentativa de quebrar completamente o centro das brancas. E sim, ele vai conseguir. Observem bem, o Mequinho tomou em C6, agora D5, volta esse bispeto para a zaga, e nessa posição é muito complicado aqui, porque o centro das pretas é terrível. É muito forte, e ele tá andando. Nesse momento, o Korchnoi jogou E4, dando uma limitada agora no bispo de G2, e o Mequinho joga o lance bispo F4, que é um lance super ativo, busca contra-jogo para as brancas. Observe que ele toca a torre, ele sacrifica também o peão de B4 para jogar C7, que seria bem complicado para as pretas aqui, porque depois tá chegando a ideia de bispo H3 e vários temas de promoção. Korchnoi não jogou isso. O Korchnoi aqui ele faz um sacrifício de qualidade. Ele jogou torre por F4, e agora as pretas apostam tudo no super centro de peões. O Mequinho retomou e cai C6, e nessa posição não tem jeito. O Mequinho aqui só tem e apenas um lance para manter essa partida em razoável equilíbrio. O Mequinho tinha 15 anos de idade, e observem o conhecimento dele. Ele já conhecia esse tipo de estrutura,
Ele sabia que não teria como jogar contra esse centro terrível das pretas, e aqui então ele devolve a qualidade, jogando um lance muito fino, que é bispo toma E4. Ele dá o bispeto por 2 peões, mas observem bem, tá caindo também o peão de E4, e esse cálculo do McKinnon foi muito preciso, porque observem que parece que tá caindo o peão de B4, mas as pretas não podem tomar esse peão direito. Então aqui o McKinnon tá convidando o Korchnoi a entrar em um final, onde o McKinnon tem par de torres, contra a torre cavalo e bispo. E outra sutileza aqui é que normalmente o cavalo e o bispo, em determinadas posições, podem acabar jogando mais do que a torre. Mas, nessa posição especificamente, observem que a partida é muito aberta, ou seja, tem muita coluna aqui, e as torres são muito potentes nesse tipo de posição. Porque com as colunas, as torres começam a se infiltrar e é um drama terrível. Agora, o Korchnoi aqui jogou cavalo D4. A gente vai entender por que também que ele jogou esse lance. Observem que ele não tomou esse peãozinho aqui, o cavalo estava ameaçado. Porque agora, tu leva a torre B1 e aqui é uma posição bem delicada, tá? O melhor lance é jogar bispo F8, o bispo fica super passivo, tá caindo o peão aqui em E4 também. E se tu jogar um lance como A5, tu perde o jogo. Porque agora eu jogo A3, quando o cavalo volta, eu troco, e torre C8, ganhando uma peça aqui pra posição das brancas. As pretas ficam completamente perdidas. Então já dá pra gente ver o potencial das torres. Então, depois de tudo isso, o Korchnoi não tomou em B4 e jogou cavalo D4, que é um lance pra cima. Claro, como a gente falou no início, o Korchnoi jogava pra ganhar o tempo todo, e aqui ele tava tentando lutar por essa vitória. Ele ameaça algumas invasões ou em E2 ou em F3, o McKinnon jogou o lance torre D1 buscando atividade pra torre, e agora o Korchnoi foi na ganância aqui. Ele jogou cavalo F3 e ganhou o peão de H4, que se mostrou depois, através dos estudos, que não é o melhor plano aqui para as pretas. Porque, claro, o Korchnoi elimina o peão da coluna H, apostando que este peão aqui vai avançar um dia. E pode ser um trunfo para a posição das pretas. Mas, na prática, a gente vai ver que não é tão simples assim esse peão de H avançar, sem que as brancas consigam criar algumas ameaças mais fortes antes. Então, nesse momento, o que acontece? O cavalo do Korchnoi está muito afastado da ação. O que as brancas estão dizendo é que os peões aqui no flanco da dama vão ser os grandes vilões dessa partida. Será? Bom, fica de olho. Aqui o McKinnon jogou torre por E4, retomou esse peão. O Korchnoi passou o bispo para F8, ameaçando tomar o peão de B4, o McKinnon segurou, e agora torre B7. Esse lance é importante, porque o Korchnoi segura uma invasão na 7ª fileira, então por conta disso, o McKinnon prepara uma dobradinha, reforçando essa invasão de novo, e agora o lance torre B6. O Korchnoi aqui fica um pouco sem ideias, dá pra gente perceber, né? Ele joga esse lance, largando aqui a 7ª e 8ª fileira, o McKinnon invadiu a 8ª, cravou o bispo, e agora cavalo F5, trazendo esse cavalo na velocidade da luz pro jogo de novo, e aqui, torre A8, e depois de torre B7, o McKinnon joga a torre D5, que a ideia é concreta. Torre A5, e toma o peão de A7. E nessa situação, as brancas ficariam com 2 peões passados, que serão terríveis aqui. Nesse momento, o Korchnoi tenta buscar o contra-jogo. Ele joga um lance bom aqui, que é a torre F7. Tem uma ideia bem concreta também nesse lance. O McKinnon joga a torre A5 ameaçando tomar o peão, não tem como defender. Só que olha, o plano do Korchnoi, ele joga aqui cavalo D6. E o que ele tá dizendo é o seguinte, o peão de A7 pode cair, mas ele vai buscar atividade para a torre dele, tomando agora o peão de F5 que tá dobrado. E depois ele aposta também de novo no plano do peão de H, que tem que seguir avançando. Agora, o McKinnon joga um lance aqui que não tem outra definição senão um lance genial. É uma coisa brilhante, terrível. Poucos jogadores na história do xadrez acertariam esse lance. O McKinnon jogou aqui um lance muito fino. F5. Esse lance traz a ideia de limitar completamente o contra-jogo que as pretas estão com a perspectiva de criar. Ele sacrifica o peão, porque a ideia é... O Korchnoi aqui ele tomou de cavalo, tá? A ideia é não deixar a torre das pretas ativar de jeito nenhum. Então, lance muito fino. E sim, seguir ameaçando a tomada em A7. Observem que, se o Korchnoi tomar de torre aqui, nessa situação o McKinnon pode trocar as torres e tomar em A7. E agora, quem segura esse parzinho de peões aqui? Não tem como segurar. Aqui a vantagem é decisiva para as brancas. Por conta disso, o Korchnoi tentou botar resistência. Ele tomou de cavalo. Agora, o McKinnon tomou em A7, só que aqui não tem jeito, tu vai acabar caindo numa posição muito similar, porque o Korchnoi troca o parzinho de torres e agora manda o cavalo para D4, tentando de alguma maneira segurar essa posição. O McKinnon jogou torre D7, toca o cavalo, cavalo em E6 e agora a torre B7, a ideia é direta.
O Mequinho segura o peão de B4 contra as ameaças do bispo. Por quê? Porque o Mequinho quer disparar o peão de A, que nessa posição é o peão mais distante e é o peão mais ameaçador para as pretas. O rei das pretas está cortado, está longe da ação, o bispo e o cavalo não conseguem coordenar bem para defender essa ideia. E agora, como segue? Bom, cavalo F4, e agora A4, o Mequinho segue a disparada do peão, cavalo em D3, tocando esse peãozinho aqui, o Mequinho segurou. E agora o Korchnoi vai jogar aqui o último lance dessa partida, que inclusive é um lance muito curioso. Por quê? O Korchnoi jogou cavalo C5 aqui, que toca a torre, toca o peão de A4. Agora, muitas partidas na internet estão registrando que o último lance dessa partida foi cavalo B4. O próprio Mequinho em pessoa desmentiu isso, tá? Ele falou que esse não foi o último lance da partida, mesmo porque cavalo B4 nem faz sentido, porque o cavalo fica completamente limitado pelo peão de B5. O Mequinho disse que o último lance dessa partida foi cavalo C5. Porque agora, o Korchnoi toca a torre, toca o peão de A4, e depois de torre A7 jogado pelo Mequinho, foi nessa posição que o Mequinho disse que o desafiante ao título do mundo, Vitor Korchnoi, abandonou esta peleia. Isso aqui foi festa no Brasil. Um feito realmente inacreditável. O Mequinho, monstro do xadrez, ganhou do Korchnoi com apenas 15 anos de idade. E tá no ar a precisão desta batalha épica. O Mequinho fez aqui próximo de 95% de precisão, tá claríssimo. Uma verdadeira engine brasileira contra próximo de 90% do Korchnoi, que não conseguiu segurar o gênio brasileiro. Se tu gostou dessa partida e quer ver mais partidas do Mequinho, mais histórias sobre a carreira dele, comenta aí embaixo que eu posso preparar por aqui. E se tu gostou, não esquece daquele likezão e até os próximos vídeos!